Direi. Ministro Ciro Gomes, o ex-ministro Delfim Neto, no programa Conversa com Bial, da Globo, contou a história de um quase acordo que houve entre o senhor e o PT, ou entre o senhor e o Fernando Haddad, na eleição de 2018, pelo qual o senhor seria o candidato a presidente da República, ainda no primeiro turno, com o apoio do PT e com o Haddad de vice. Essa versão dada pelo Delfim Neto, que acompanhou tudo de perto, foi contestada em termos pelo Haddad numa conversa que ele teve com o jornal O Globo. Qual é a versão do senhor? Essa chapa teve praticamente fechada? Ou isso é uma fantasia ou um exagero? Ela nunca esteve praticamente fechada. Um forte abraço, Noblar, meu respeito, minha admiração, grande jornalista de sempre, da minha geração aí, eu já posso dizer isso com o distanciamento político, jornalista, que é uma coisa que ambos guardamos. Mas veja, ali muito nas preliminares, quando ficava óbvio que a mentira de que o Lula era candidato não ia pegar, o Chalita me disse que o Haddad queria ter uma conversa comigo. O Chalita tinha sido secretário de Educação do Haddad e eu tinha apoiado o Haddad para a reeleição de prefeito de São Paulo. Então fizemos, se eu aceitava jantar com ele. Eu vou contar essa história pela primeira vez, porque agora já vazou e tal. Eu sempre fui muito ético com as pessoas, né, que confiam em mim e eu não vou devassar nada. Não vou devassar nada. Mas eu fui jantar no apartamento do Chalita, em Higienópolis, e a minha mulher me acompanhou, e ali nós tivemos uma conversa em que o Haddad tinha muito cuidado. O Haddad dizia, olha, eu não posso falar pelo PT, estou falando por mim, vou fazer a ressalva sempre, porque o Haddad, para mim, é uma pessoa correta. Ultimamente anda sendo pressionado a mentir, mas eu continuarei sendo a pessoa que sempre fui para ele, né? Uma pessoa confiável. Então ele me disse, olha, eu não falo por mim, mas como é que você vê a possibilidade de uma chapa conosco? Aí eu disse, Haddad, deixa eu te explicar uma coisa. Eu acho, justo ou injustamente, que a grande força derrotada nessas eleições será o PT. Nós vimos agora na eleição, a eleição de prefeito de São Paulo, você no cargo, sendo uma pessoa boa, razoável, decente, respeitabilíssima, etc., tirou 16%. Perdeu em todos os estratos, nos bairros ricos, nas favelas, nos pobres, na classe média. Isso não é contra você. Ele mesmo tem declarações, quem quiser levantar isso é fácil hoje com o Google, ele atribuindo a desgaste contra o PT, a derrota fragorosa que ele teve junto comigo. Não estou botando ele sozinho aí, não. E aí eu disse, olha, eu topo. Para mim seria um dream team, mas eu acho difícil acontecer. O Lula está te enganando e tal. Falei para ele ali com certa clareza o que eu penso. Falei outras histórias que também não vale a pena devassar, demonstrando que o Lula estava enganando a ele, Haddad. Enfim, passou um tempo, eu entrei em contato orgânico com a turma da Fundação Getúlio Vargas, com a liderança do professor Brescia Pereira, que tem um imenso esforço de compreensão do desenvolvimento brasileiro, e estava estudando isso, é o lugar onde está mais estudando concentradamente as alternativas de desenvolvimento do Brasil, e sou muito amigo dele também, de longa data, recrutei ali um professor, que acabou virando meu coordenador de programa de governo, o professor Nelson Marconi, tem outros professores, enfim. E aí, pelas tantas, eles me propuseram uma conversa com o Delfim Neto, que é outro desenvolvimentista, né, uma pessoa que está pensando o Brasil, você pode discordar dele na política, mas é uma pessoa extraordinariamente inteligente, e tal, e perguntaram se eu topava essa conversa. Eu disse, topava. E aí essa conversa foi muito mais política do que programa de governo. Foi no escritório do Delfim, o que ele falou é rigorosamente verdade. Eu fui, o Brescia Pereira estava presente, o Haddad estava presente, o professor Nelson Marconi estava presente, e acho que alguém convidou, alguém não, com certeza foi o Delfim que convidou um jornalista importante do Brasil, bom, todo mundo já sabe, que é o Mário Sérgio Conte. E eu pensei que a gente ia conversar sobre reforma tributária, desenvolvimento, indústria, etc. O negócio rolou, foi política, e a conversa era essa. Que perguntaram se o Delfim tinha conversado com o Lula sobre isso, e ele disse que sim, e que o Lula tinha deixado entre linhas a concordância de que o Haddad podia avançar nessas conversas comigo para a gente construir uma grande aliança de centro-esquerda em que não era necessariamente nem eu sequer o candidato. Isso tudo é rigorosamente verdade.